Boa tarde, povo. Vamos concluir então o trabalho, as revisões de geometria, com a revisão das áreas mais conhecidas, mais comuns, que nós encontramos nas figuras planas, nos polígonos, não é? Portanto, não vamos entrar na parte mais complexa. Determinadas figuras são extremamente complexas e teríamos que explorar outras características. Vamos só fazer a revisão das áreas que vocês aprenderam praticamente desde que começaram a falar. Os vossos pais, na alfabetização, escola primária, vos ensinaram a calcular as áreas mais comuns que nos aparecem no dia-a-dia, não é? Se queremos saber, sei lá, uma área de um jardim, queremos saber o tamanho de uma cama para comprar uma coberta ou um lençol, para o tamanho de uma toalha, sei lá, o tamanho de uma mesa. Objetos cotidianos do dia-a-dia têm formas geométricas destas que nós vamos falar aqui hoje e desde muito pequenos que vocês foram aprendendo as técnicas para determinar a área das figuras planas. Com o objetivo, evidentemente, de organizar a nossa existência, né? Por exemplo, se vou comprar uma toalha para uma mesa, não vou comprar uma toalha que caia no chão, nem vou comprar uma toalha tão pequena que não caiba na mesa, não é? Eu não vou levar a mesa à loja para comprar a toalha. Vou ter que medir a mesa, saber a área que a mesa tem e depois fazer uma compra. Bom, provavelmente a mesa, haverá várias opções, não é? Temos mesas redondas, estou a olhar ali para a minha que é redonda e, portanto, tenho que saber a área desta mesa redonda, PR ao quadrado, não é? E pode ser quadrada, pode ser retangular. Quadrada, retangular são as primeiras, suponho eu, as primeiras coisas que vocês aprendem, mesmo provavelmente antes de aprender outras coisas de matemática. Essa curiosidade para sabermos qual é que é a área de quanto pano que temos que comprar, um chocolate, por exemplo. Um chocolate, quanto é que tem de chocolate, não é? Quanto temos de chocolate na barra de chocolate. Estas coisas aparecem antes mesmo de outros problemas matemáticos mais triviais, tal como somar, multiplicar, por aí fora. Então, a primeira área, na verdade, todas as figuras regulares se podem dividir em triângulos, não é? Eu podia chegar aqui, partia aqui e agora partia aqui, tinha um triângulo, dois triângulos e aqui fazia a mesma coisa. 3 triângulos, 4 triângulos. Ou seja, se eu souber a área, como é que determina a área dos triângulos, somando, eu consigo sempre obter a área das figuras mais complexas. Então, para começar, a primeira área que vamos rever aqui hoje, não é a primeira que aprendem, mas é a primeira que vamos rever aqui hoje, é a área do triângulo. Aqui no livro, página 228 e 229, vocês têm uma introdução ao sistema métrico, mas eu suponho que vocês veem em física e noutras áreas, noutras disciplinas, uma introdução ao sistema métrico. O que é um metro, não é? Um metro é uma unidade de comprimento, o metro quadrado é uma unidade de área que corresponde a 1 metro de um lado e 1 metro do outro, não é? Suponho que isto está tudo muito claro para vocês, portanto, a área vai ser dada em centímetros quadrados, metros quadrados, uma unidade qualquer quadrada. Então, dado um triângulo qualquer, se vocês acertarem isto com uma base, virem a altura do objeto, na altura mede-se aqui no ponto mais alto, uma perpendicular baixada para a base, isto aqui chama-se altura, então a área é simplesmente a base vezes a altura sobre 2. Sobre 2. Isto é, a área é igual a B vezes H sobre 2. Porquê sobre 2? Bom, imaginem o caso, isto é muito fácil de entender, porque imaginem o caso do triângulo retângulo. Isto aqui é a altura, não é? Isto é a base. Ora, se vocês virem em relação ao retângulo correspondente, este que aqui está é base vezes a altura sobre 2. Porquê? Porque é metade, não é? O triângulo tem metade da área do retângulo. Esta fórmula é, então, a primeira e talvez a mais importante de todas as fórmulas de cálculo de áreas, que a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2 e vocês podem mas nem todos os triângulos são assim. O triângulo pode ser, por exemplo, assim, é verdade. Pode ser assim, mas a fórmula ainda continua a valer. Isto é a base, só que a altura agora mete-se aqui. Isto que aqui está é a altura,
mas continua a ser verdade. A área deste triângulo aqui, a área deste triângulo, continua a ser base vezes a altura sobre 2. Só que a altura não se vê, claro, a altura está aqui, não está dentro do triângulo, mas não há problema. Esta linha fica fora, mede-se esta linha, a base começa aqui e acaba aqui, isto é a base, não se ponham a acrescentar base porque isto não corresponde à base. A altura continua aqui, base vezes a altura sobre 2, do mesmo jeito. Muito bem, não há muito mais para dizer, há muitos exercícios para fazer, nem sempre é fácil. Muitas vezes com o teorema de Pitágoras e tal, nós conseguimos sacar a altura. Nem sempre é fácil determinar a altura de um triângulo. Recordem-se, por exemplo, que nós, inclusive, estabelecemos uma fórmula para o triângulo equilátero, lado, 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 não é? Aqui a altura, vimos que a altura era raiz de 3 sobre 2 vezes o lado. Portanto, aqui neste caso é fácil. A área é base, que é L, vezes raiz de 3 sobre 2L. Portanto, raiz de 3 sobre 2L ao quadrado seria um caso muito fácil de cálculo da altura do triângulo equilátero. Mas não se convençam de que isto vai ser assim. Geralmente é difícil determinar a altura da maioria dos triângulos. A não ser que seja um triângulo especial, como é o caso do triângulo retângulo, do triângulo equilátero, por aí fora, que nesses casos são mais fáceis de determinar. Muito bem. Não vou continuar a explorar isto, embora seja aqui que esteja o milho, é aqui que está o grão do problema, é aqui que, na determinação das áreas dos triângulos, porque tudo se resume às áreas dos triângulos, porque todas as figuras podem ser divididas em triângulos. Fórmula de Hérão, ou Hérão. Fórmula de Hérão. A fórmula diz o seguinte: dado um triângulo qualquer de medidas ABC, calculamos o semiperímetro. Perímetro é A mais B mais C, não é? A mais B mais C. Mas o que nós queremos é o semiperímetro, metade do perímetro. Então, dado o semiperímetro, conhecido o semiperímetro, já conhecemos ABC, somamos e dividimos por 2, então a área vai ser a raiz quadrada de S, semiperímetro, semiperímetro menos o lado A, semiperímetro menos o lado B, semiperímetro menos o lado C. E, portanto, não importa, como estão cá os três lados, não importa a ordem que vocês fazem as contas. Isto, então, é a fórmula de Hérão. Um exemplo de aplicação da fórmula de Hérão. Exemplo. Um muito fácil. Fazer um bem fácil. Por exemplo, este que vocês estão habituados a ver, já viram mais do que uma vez. 6, 8, 10. 6, 8, 10. É lógico que vocês aqui tinham base vezes a altura sobre 2 facilmente, uma vez que este lado aqui é a altura. Portanto, se eu aplicar base vezes a altura sobre 2, fica 8 vezes 6 sobre 2. Ou seja, 48 sobre 2, que é 24. Mas posso aplicar a fórmula de Hérão. Então, para aplicar a fórmula de Hérão, tenho que primeiro calcular o semiperímetro. Portanto, já sabemos que tem que dar 24. Vamos ver se a fórmula de Hérão funciona nesta situação. Quanto é que é o semiperímetro? É 6 mais 8 mais 10. 6 mais 8 mais 10 sobre 2. 6 e 8 são 14. 14 e 10, 24. 24 sobre 2, 12. Então, o semiperímetro é 12. Fórmula de Hérão vai ser a raiz quadrada de 12. Depois, 12 menos 6. 12 menos 10. 12 menos 8. Bom, igual a raiz quadrada de 12, 6. 12 menos 10, 2. 12 menos 8, 4. Agora, 12 vezes 6 dá 70. Ora, 12 vezes 6 dá
72 e 2 vezes 4, 8 vezes 8. 8 vezes 2, 16 e vai 1. 8 vezes 7, 56 e 1, 57. Raiz de 576. Pois bem, 576, quando fizerem a raiz, dá 24. Como estão a ver, a fórmula de Arão, base vezes a altura sobre 2 deu 24, mas a fórmula de Arão também entregou 24. E vocês dirão assim, então continuo com a minha velha fórmula. Base vezes a altura sobre 2, está de excelente tamanho. É verdade. Quando o triângulo é muito simples, como é este caso, a fórmula base vezes a altura até é mais simples de fazer. O problema é quando o triângulo for muito complicado. Quando as medidas do triângulo forem medidas muito complicadas. E para vos convencer disso, vou fazer o seguinte exemplo. Vamos colocar aqui medidas possíveis de um triângulo. Aqui 5, aqui 6 e aqui 7. Bom, neste caso, a fórmula de Heron fica rápido, não é? Calculam o semiperímetro. O semiperímetro é 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. 18 sobre 2 é 9. Substituem aqui. 9. 9 menos 5. 9 menos 6. E, finalmente, 9 menos 7. Ou seja, 9 vezes 4, 9 vezes 4, vezes 3, vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Portanto, raiz de 9 vezes 2 vezes 3, 6, 24. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 2, 18 e 3, 21. Raiz de 216. Não foi assim tão difícil, precisa manter a concentração. Fizemos aqui umas continhas simples e rápidas e chegámos à conclusão que esta área tem que valer raiz de 216. Bom, mas vocês são fiéis da base vezes a altura sobre 2. Vamos tentar aplicar a fórmula base vezes a altura sobre 2. A base é fácil, não é? A base é 7. Mas o problema é que nós não conseguimos calcular a altura. Temos o teorema de Pitágoras. Mas olhem, vocês não sabem o tamanho deste e não sabem também o tamanho deste. Não sabem este tamanho aqui e não sabem este aqui. Portanto, nem podem aplicar o teorema de Pitágoras direto para este lado, nem o teorema de Pitágoras direto para este lado. O que é que podem fazer? Podem colocar aqui um x. Então, se este for x, este aqui é 7 menos x. Que é o que falta a x para chegar a 7, né? Este mais este tem que dar 7. E agora aplicam duas vezes o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras para este aqui fica h ao quadrado mais x ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25. E aplicando a mesma coisa deste lado, fica h ao quadrado mais 7 menos x ao quadrado igual a 6 vezes 6, que é 36. Agora tem h quadrado em cima e tem h quadrado em baixo. Dá para isolar e substituir. Portanto, h quadrado igual a 25 menos x quadrado. Substituem em baixo e fica 25 menos x quadrado mais, e dá para desenvolver isto aqui. 7 vezes 7 são 49. 7 vezes x, 7x, que é o dobro, portanto, menos 14x e mais x quadrado, igual a 36. X quadrado corta com x quadrado, sempre bom. E ficam, então, esta aqui de baixo com menos 14x igual a 36. Ora, 25 com 49, 25 com 49, passa para este lado. Menos 25, menos 49. Ou seja, menos 14x igual a 36 menos 25 dá 11. 11. Que é 11. 11 menos 49 dá 38. Menos 38.
E finalmente temos o nosso x. Então, x igual a 38 sobre 14. 38 sobre 14. Dá para dividir por 2, 19 sobre 7. Temos x. Mas não é x que nós queremos. Nós não queremos este x, queremos o h. Bom, já ter o x já não é mau. Ter o x já não é mau. Vou ficar o x como está, porque eu na verdade quero é o h. Então vamos cá para cima para o h. Nós temos h quadrado igual a 25 menos 19 sobre 7 ao quadrado. Agora está quase. h. Começar a fazer esta conta aqui. Fica a raiz quadrada de 25. E agora 19 ao quadrado é 19 vezes 19. Portanto, 19 vezes 19 dá 380 menos 19. 380 menos 19 dá 361. Não sei que me tenha enganado. Sobre 49. E temos então h. Temos h para aplicar a fórmula que vocês são adeptos. Está aqui o h. Então fica a área igual a base, que é 7, vezes a altura, que é raiz quadrada de 25 menos 361 sobre 49, sobre 2. Como é que se faz isto? Como é que se simplifica isto? 7 raiz de... Ora, 49 vezes 25. 49 vezes 25 para aquelas duas frações funcionarem. 49 vezes 25. 1225. Portanto, isto fica 1225 sobre 49 menos 361 sobre 49. Tudo partido por 2. Ora, 1 para 5, 4. 1 para 5, 4. 6 para 2, 6. E vai 1. 3 e 1, 4, 8. 864 sobre 49. E agora reparem, este 49 corta com este 7. Está dentro da raiz, passa para fora 7, corta. Sobre 2. Então, raiz de 864 sobre 2. E 864 é o quê? 864 é 4 vezes. 864 é 4 vezes 216. 864 é igual a 4 vezes 216. Portanto, isto é o mesmo que ter raiz de 4 vezes raiz de 216, 2 vezes raiz de 216. Ou seja, finalmente, isto aqui dá então 2 raiz de 216 sobre 2. Os dois cortam, raiz de 216. Agora vejam. Comparem, e com isto fecho a apresentação da fórmula de Heron. Olhem para o trabalho que deu. Olhem para o trabalho que deu aquele que não conhece a fórmula de Heron, o sofrimento que vai ter, e olhem a rapidez e a flexibilidade que a fórmula de Heron permitiu aqui, sem preocupações com a altura, sem necessidade de fazer toda esta calculatória. 5, 6, 7. Todo este trem que ali está é o terrível cálculo da altura. Eu não conheço outra maneira de resolver isto. E olhem para a fórmula de Heron. Semiperímetro, 5 mais 6 mais 7, 18. 18 sobre 2, 9. E o A é S menos A, S menos B, S menos C. Raiz quadrada, raiz de 216. Então, a área que vem a seguir é a área do quadrado. Ou a área do retângulo e depois a área do quadrado como área particular. Então, a área do retângulo. A área do retângulo, muito simples também. Acho que é a primeira que se aprende. Acho que aprende-se antes. A pessoa aprende
antes de saber ler e escrever, já sabe quanto é que é a área do retângulo. O retângulo tem dois lados. Tem o ladinho e tem o ladão, não é? Tem um lado maior e um lado menor. Podem ser iguais, nesse caso será um quadrado. A área, se vocês dividirem isto aqui, são L metros. Isto é um L' metros. Quando vem isto aqui tem L vezes L metros. Ou seja, ladinho vezes ladão é a área do retângulo. Logicamente, se o ladinho for igual ao ladão, nós temos um caso particular de retângulo, que é o quadrado. Retângulo significa que tem todos os ângulos retos. Reto, 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 reto. É o próprio nome, retângulo. O quadrado também é um retângulo, não é? O quadrado também é um retângulo, só que é um retângulo especial. O ladinho é igual ao ladão. E, portanto, a área do quadrado é simplesmente lado vezes lado, portanto, lado ao quadrado. Tudo isto é muito simples. Não merece que façamos exercícios. Não merece que façamos exercícios sobre nem o quadrado, nem o retângulo. Então, já começa a ter algum interesse o paralelogramo. E, curiosamente, o paralelogramo permite-nos voltar a entender melhor porque é que, ou melhor, de facto entender porque é que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, o paralelogramo. O que é um paralelogramo? É uma figura que tem os lados paralelos 2 a 2. Por exemplo, assim. Este paralelo é este e agora este paralelo a este. Isto é um paralelogramo. No caso, o retângulo é um paralelogramo, não é? O retângulo é um caso particular de paralelogramo. Os lados de cima é paralelo ao lado de baixo e os ladinhos também são paralelos. Portanto, o paralelogramo generaliza o retângulo distorcendo. Ora, se vocês pensarem, há aqui uma coisa que é o princípio de Cavalieri, que vocês verão no segundo ano de forma mais clássica. Vamos fatiar esta criatura. Mas esta criatura tem uma base, certo? Tem uma base. Então vou tirar aqui uma fatia da base. Corto aqui uma fatia e ponho aqui. Tem aqui um bocadinho torto, mas não é muito importante. Imaginem, podem imaginar, vocês têm alguma imaginação, certamente, imaginem placas de madeira. Vocês vão amontoando placas de madeira ou canudinhos de suco. Vão colocando, pensem, peguem num monte de canudinhos de suco e coloquem os canudinhos todos inclinados. Peguem no primeiro canudinho, tragam para aqui. Peguem no segundo canudinho, tragam para aqui. E assim sucessivamente. Vão formar um monte de canudinhos, agora sobre a forma de retângulo. Base, e qual é o tamanho que os canudinhos vão ficar? É a altura, não é? Portanto, agora só têm... Entenderam a ideia do princípio de Cavalieri? Eu fatiei esta figura que aqui está, foi toda ela fatiada, foi reorganizada, e ao reorganizarmos esta figura, que é um paralelogramo, obtivemos um retângulo. Isto aqui é a base, lógico, e que altura é que vai ter? Vai ter a altura do paralelogramo. Portanto, aqui é fácil saber quanto é que é a área, base vezes a altura, então se aqui é base vezes a altura, aqui continua a ser, pelo princípio de Cavalieri para figuras planas, isto continua a ser simplesmente a área igual a base vezes a altura. Mais uma vez, o problema aqui é que nem sempre é fácil determinar a altura. Nem sempre é fácil determinar a altura destes paralelogramos. De qualquer forma, se vocês conhecerem, por exemplo, o ângulo aqui, podem utilizar a trigonometria. Imaginem um exemplo prático. Vamos para um exemplo prático de determinação da área de um paralelogramo. Vamos supor que o ângulo é um ângulo de 60 graus aqui. Exemplo com um ângulo de 60 graus. Repito, em geral isto são difíceis de fazer, mas há sempre um jeito, quase sempre um jeito, de lá chegarmos utilizando trigonometria ou outra coisa que nós saibamos. Portanto, se é um paralelogramo, este tem que ser paralelo a este. Ok. E estamos a dizer que aqui o ângulo é 60 graus. Vamos supor que este aqui é 5 e este aqui é 10. Este mede 5 e este mede 10. Logicamente, a altura não é 5, a altura é mais pequena do que 5. Então, traço aqui uma vertical. Isto aqui vai ser
a altura. E agora utilizam trigonometria. Como este ângulo aqui é de 60 graus, deram um jeito de medir uma pirâmide, então não tem o teodolito, mediram este ângulo que está. Então vejam, qual é o que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É o seno. Então, seno de 60 graus é igual à hipotenusa, desculpem, ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, o seno de 60 graus, rapidamente constroem aquela tabela que é 1, 2, 3, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Portanto, seno era seno de 30, 45, 60. Raiz de 3 partido por 2. Raiz de 3 partido por 2 é igual a h sobre 5. 5 vezes raiz de 3 é igual a 2h. Passa para baixo, fica h igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Então, já temos a possibilidade de aplicar a fórmula, porque já temos a altura. A altura é 5 raiz de 3 sobre 2. Portanto, a área é aproximadamente 10 vezes... Agora vou escrever exato e depois fazer a aproximação. A área é 10 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 10 vezes 5, 50. 50 sobre 2, 25. 25 raiz de 3. 25 raiz de 3. Vou colocar isto em metros. Isto vai passar a ser a área metro quadrado. Metro quadrado. E a altura... Eu não gosto de colocar as unidades porque... Não gosto de colocar as unidades porque não sou bom de física, não sou de... Para mim, o mundo era todo ele adimensional. Se pudesse ser, nada tinha dimensão. Se eu quiser saber uma aproximação para este valor, tenho que pegar no celular maravilhoso. No celular maravilhoso dos chineses e fazer 25 vezes raiz de 3. 43.301. 43, agora aproximado, 43.301 metros quadrados. Aplicação. Usando trigonometria para determinarmos a altura, uma aplicação desta fórmula para o paralelogramo. Agora reparem no seguinte. Uma aplicação para esta fórmula é a área do triângulo. Porquê? Porque se vocês pegarem num triângulo qualquer, juntam outro igual por cima, se eu juntar outro igual aqui por cima, não é? Coloco agora inclinado deste jeito, reparem, temos dois triângulos, temos aqui o triângulo 1 e temos aqui o triângulo 2, que são iguais, só que um está encaixado no outro por cima. Ora bem, qual é que é a área deste paralelogramo? A área deste paralelogramo, que é obviamente T1 mais T2, que são iguais, a área vai ser a base vezes a altura. Base vezes a altura. Ora bem, se a área do paralelogramo, que são dois triângulos, é a base vezes a altura, a área do triângulo é metade. Base vezes a altura sobre 2. Portanto, estão a ver que a área do triângulo aparece como dedução da área do paralelogramo e a área do paralelogramo aparece como aplicação do princípio de Cavalieri, ou seja, a ideia de que nós podemos distorcer o paralelogramo e alinhá-lo e ele ficar sobre a forma de quadrado. Portanto, o princípio de Cavalieri, tiramos a área do paralelogramo, deduzimos a área do triângulo de imediato sobre o princípio de Cavalieri. Portanto, a geometria tem essa característica engraçada que é tudo muito intuitivo, tudo muito encaixadinho em tudo. Quando é bem ensinada e bem aprendida, a geometria é muito elegante. Não é que eu gosto, mas reconheço-lhe a elegância. Tenho aqui uma série de exercícios agora já para praticar o paralelogramo. Exercícios 15, 16 e 17 para se divertirem com o paralelogramo. Bom, a área do triângulo já vimos anteriormente, eu apressei o processo e já falei do caso particular, quer do triângulo retângulo, que a altura é um dos lados, não é? A base no triângulo retângulo é um caso particular. Vocês têm a base como um dos lados e a altura como o outro lado. Portanto, a área neste caso seria B vezes A
sobre 2. Situação muito excepcional. E o triângulo equilátero, em que vocês têm a altura calculada como raiz de 3 sobre 2 vezes o lado. Muito bem. Divertido. Tenho aqui uma série de exercícios novamente para resolver. Muito trabalho para vocês. Exercício 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Aquela história que eu disse. Corram atrás das vossas dificuldades. Corram atrás daquilo que não aprenderam. É esta a altura certa para se deixarem de mimimi. Em vez de se queixarem da vida, serem vocês autores da vossa própria vida. Área do losango. Área do losango. O que é um losango? O losango é uma criatura que verifica o seguinte. É um quadrilátero cujas diagonais se cruzam com ângulos de 90 graus. Portanto, elas são perpendiculares uma à outra. E depois, os lados são iguais 2 a 2. Os lados são iguais 2 a 2. Então, tamanho, não é? Este para aqui, igual a este para aqui, este para aqui, igual a este para aqui. Na verdade, o losango tem os lados todos iguais, desculpa. Lado, 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 lado. Todos iguais. Ok, então, na verdade, isto é um quadrado distorcido, não é? Vocês pegam num quadrado, distorcem o quadrado, apertam-no e ficam com... A situação extrema seria, por exemplo, assim. Isto ainda é um losango. O que é que se mantém? Mantém-se que as duas diagonais se cruzam aqui em 90 graus. Então, qual é a área do losango? Vocês aprendem... A maneira mais fácil de calcular a área do losango, pelo menos pessoas como eu, que não conseguem decorar fórmulas de nada, é pensando que são 4 triângulos, não é? Triângulo, 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 triângulo. E se vocês têm uma diagonal maior, esta diagonal grande, isto é fácil de ver que esta altura que aqui está é d grande sobre 2, não é? E a base que aqui está, estou a pensar neste triângulo em particular, neste aqui. Qual é a altura dele? A altura dele é a diagonal principal, a grandona, dzão, sobre 2. E aqui é o dzinho, esta é a diagonal mais pequena. A diagonal dzinha, portanto isto é um dzinho sobre 2. Dzinho sobre 2. Então esta era dzão, a altura é dzão sobre 2. E a base é dzinho sobre 2. Portanto, a área deste camarada aqui é dzão sobre 2 vezes dzinho sobre 2, tudo sobre 2. Ou seja, dzinho dzão sobre 4 sobre 2. Ou seja, sobre 8. Ou seja, dzinho dzão sobre 8. Só que agora a área do losango é 4 vezes a área do triângulo. Ou seja, 4 vezes dzinho dzão sobre 8. Ora, divide-se por 4 em cima e em baixo, dzinho dzão sobre 2. Bom, eu estou habituado, já estou habituado aos alunos que encontro na AJ, que eles têm isto de cor. Sabem isto de cor? Não sei, é divertido, se calhar, a ideia de dzinho dzão sobre 2 é uma ideia divertida e vocês aprendem coisas divertidas no ensino fundamental. Aprende-se melhor aquilo que é divertido, como é lógico. Dzinho dzão sobre 2. É esta a fórmula para a área do losango. O que é um losango? Então é uma figura geométrica cujos lados são todos iguais e as diagonais se cruzam com ângulos de 90 graus. Exercícios. Vale a pena fazer exercícios sobre isto? Não creio. Não vale a pena perder muito tempo. Temos aqui um exemplo de trigonometria, novamente a mesma coisa. Aplicam um seno, uma tangente ou um cosseno e resolvem o exercício correspondente. Muito bem. Que era melhor fazermos exercícios. É sempre melhor, mas começamos a carregar muito o vídeo em tempo, já estamos com 20 minutos. Vamos então passar para a área da figura seguinte, que é vai ter aplicações na física. Um monte de aplicações na física. Mais uma vez podíamos deduzir a área da figura seguinte com triângulos, mas é bom saber de esta fórmula. É uma fórmula que dá um certo jeito, sobretudo em física, que é a área do trapézio. O que é um trapézio? O trapézio é uma figura que tem uma base maior e uma base menor
paralelas. E depois os outros lados não são necessariamente paralelos. Este lado não é necessariamente paralelo a este. Mas tem uma base maior e tem uma base menor. E lógico que tem uma altura, não é? Eu consigo determinar aqui uma altura para o trapézio. Então a área do trapézio, isto podia-se deduzir, repito, partindo em dois triângulos. Chegava aqui, partia em dois triângulos. Reparem. Qual é que era a área do triângulo de baixo? A área do triângulo de baixo era Bzão, que é a base do triângulo de baixo, vezes H, certo? Sobre 2. E qual é a área do de cima? A área do de cima, tiverem o computador, virem o computador ao contrário. Ora, virando o computador ao contrário, este Bzinho é a base do de cima. Portanto, a área do de cima vai ser Bzinho vezes o mesmo H, porque ele também chega aqui abaixo, H sobre 2. Então, a área do trapézio vai ser Bzinho vezes H sobre 2 mais Bzão vezes H sobre 2. Ou seja, põe em evidência, somam, não é? Bzinho H mais Bzão H, tudo sobre 2. Ou seja, o H dá para pôr em evidência. Bzinho mais Bzão vezes H sobre 2. Já está. Então a área é Bzinho mais Bzão. Vocês normalmente dizem verbalmente que é base maior mais base menor faz média. Fazem a média, somam e dividem por 2, fazem a média de Bzinho com Bzão e multiplicam por H. De qualquer forma, vejam a rapidez com que, partindo em dois triângulos, nós deduzimos a fórmula da área do trapézio. De qualquer forma, na física, convém que vocês cheguem à aula de física sabendo de cor esta fórmula. Não se perde nada, é tão fácil de memorizar. A área do trapézio é base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura do trapézio. Exercícios, também não vale a pena. Também não vale a pena perdermos exercícios. Agora, dirão assim, então e os sólidos com mais lados? Até agora só vimos sólidos com 3 lados, sólidos com 4 lados. Então e agora um com 5, professor? Calma, a coisa começa a complicar-se. A partir de um certo momento deixa de haver fórmulas, não é? Imaginem, um de 5 assim. Isto é muito complicado. Isto não é nada que eu consiga dizer a partir do que é que isto é. Como é que nós faríamos? Partiríamos aqui e agora já dá. Aqui tínhamos um triângulo, tínhamos a fórmula para determinar a área do triângulo e aqui tínhamos sei lá, talvez um trapézio ou uma coisa assim parecida. Se não houvesse, teríamos que partir novamente. Se não houvesse paralelismo daqui e daqui, não teríamos uma fórmula direta, mas ainda assim partíamos em dois triângulos e então tínhamos 1, 2, 3 áreas e com 3 áreas de triângulo somávamos e obtínhamos a desta figura de 5 áreas. Mas há uma exceção. E a exceção é a seguinte. É a figura de 5 lados, mas 5 lados todos iguais. Vou tentar fazer isto sem parecer muito ridículo. Não tenho jeito nenhum para desenhar. Oh, desgraça. Oh, desgraceira. Bom, o meu objetivo é colocar 5 lados todos iguais. Vocês façam melhor. Vocês. Ok. Esta figura chama-se pentágono regular. Penta de 5, pentágono regular. Neste caso, é possível determinar a área do seguinte jeito. A área desta criaturinha é... a área desta criaturinha é 5 vezes o lado 5. Não vão decorar isto porque é melhor não se meterem muito nesta... É bom que se saiba que existe uma fórmula, que se precisarem vêm aqui à folha e vêm a fórmula. Eu próprio não sei de cor. Na verdade sei de cor de outra maneira. É o semiperímetro vezes a apótema. Então a fórmula que nós vamos estabelecer geral é o semiperímetro. Ora, o que é o semiperímetro? Perímetro é L, 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 correto? Então o perímetro é 5L. O semiperímetro é 5L sobre 2.
Viram? Reparar, lembrem-se do semiperímetro no vídeo da fórmula de Arão, ou Arão, para a fórmula da área do triângulo. É a segunda vez que aparece o semiperímetro. E o que é a apótema? Beleza, estas figuras têm uma coisa que as outras não têm. Têm um centro. Estas figuras têm um centro. Como são regulares, os lados são todos iguais. Estas figuras de lados todos iguais. O quadrado também tinha um centro. Pensem, no quadrado, que era o primeiro caso de figura regular, tinha um centro. O triângulo equilátero também tinha um centro. Porque os lados são iguais, lado, 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 lado. Todas estas criaturas têm um centro. Então, esta criatura também tem um centro. Este pentágono regular. Então, descendo do centro para baixo, fazemos uma altura. Uma espécie de raio, não é? Fazemos aqui uma espécie de raio. Que não se pode propriamente falar de um raio porque não é uma circunferência. Mas se fosse uma circunferência, era um raio. Pois bem, isto chama-se apótema. Esta criaturinha chama-se apótema. Então a área é o semiperímetro vezes a apótema. É o semiperímetro vezes a apótema. É a área desta criatura. Ora, neste caso, o semiperímetro é 5L sobre 2, portanto a área seria 5L sobre 2 vezes a apótema. 5L sobre 2 vezes a apótema. Engraçado, não é? Bom, isto é verdade para as outras. E o 5 não é por acaso, é o número de lados por causa do semiperímetro. Então, se fosse o hexágono, que fórmula é que nós estabelecíamos para o hexágono? Tem que ser o hexágono regular, novamente. Estas figuras têm que ser regulares. O hexágono é mais fácil de desenhar. Quer dizer, para mim tudo é difícil. Mas, ok, beleza. Mais ou menos assim. Podia ter sido maior. Não vê nada no vídeo, né? Vou tentar fazer isto maior. Mais ou menos. Podia ter ficado melhor. Regular tem que ser todos iguais. Lado, 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 lado. Novamente temos um centro e novamente temos uma apótema. Temos que dar um jeito de calcular a apótema. E nesse caso a área vai ser o semiperímetro, 6L sobre 2, vezes a apótema. Ou seja, 6 sobre 2 é 3, 3 vezes L vezes a apótema. Muito bem. Interessante, não é? Bom, qualquer figura de n lados respeita a mesma regra. E este aqui vai ser, então, a área do polígono regular. A área está aqui na página 242. Área do polígonos regular. E, nesse caso, tem n, não é? Tem n lados. Não dá para fazer o desenho. N lados. Se tem n lados, a fórmula é a mesma. 7, 8, 9, 10, o número de lados que quiserem. A área é sempre o semiperímetro e o semiperímetro é NL sobre 2 vezes a apótema. Fórmula para a área do polígono regular, NL vezes a apótema, que é uma espécie de raio para o polígono regular. Muito bem. E isto é o resumo do essencial considerado pelo IESI para o vosso ensino fundamental. Isto é o resumo essencial dos polígonos do ensino fundamental. E vocês dirão assim, mas nós também vimos o círculo. Claro, claro. Vamos então concluir com o círculo. O círculo é a última figura plana que vocês exploraram no ensino fundamental. Até porque é divertido. E vamos lá então ao círculo. Círculo. Beleza, o que é um círculo? Um círculo é um conjunto de pontos, a circunferência é um conjunto de pontos que estão equidistantes de um determinado ponto dado, que é chamado centro, e são, portanto, estes pontos aqui. Estes pontos são uma circunferência. Isto é uma circunferência. E o que está dentro da circunferência chama-se círculo. O que está dentro da circunferência chama-se círculo. E tem uma determinada área. Pois bem, a área do círculo
é π vezes r ao quadrado. Como sabem, famosa aplicação do número π, a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Aqui uma série de exercícios divertidos. Por exemplo, a área de uma mesa, aquelas mesas de jantar que têm uma parte assim, outra assim e outra assim e depois abrem ao meio, não é? E depois é um semicírculo deste lado, um semicírculo deste e depois abrem ao meio. Vocês viram estas mesas? Isto depois abre para este lado e a outra abre para aquele. Como é que nós determinaríamos a área? Tínhamos que determinar a área deste semicírculo, a área deste semicírculo e depois somar a área deste retângulo com a área deste retângulo. Sabe-se que o tampo de uma mesa é composto de duas tábuas regulares, cada uma com 0,35 metros de largura e dois semicírculos, cada um com 0,80 metros de diâmetro. Portanto, isto aqui era 0, este tamanho aqui era 0. O diâmetro, isto que aqui está chama-se raio. Se vocês prolongarem com outro raio para o outro lado, isto chama-se diâmetro. Se em vez de for, por exemplo, aqui, temos uma coisa chamada corda. Isto é uma corda. O diâmetro também é uma corda, só que é uma corda máxima, porque passa pelo centro. E se vocês se recordam, o perímetro da circunferência era π vezes o diâmetro. Ou, digo de outra forma, como o diâmetro é 2r, dava 2πr. Mas na revisão de hoje, a ideia é rever a área, mas fica também revisto o perímetro. O perímetro de um perímetro é o tamanho, não é? A linha que aqui está da circunferência. O perímetro desta circunferência, que está por fora a delimitar o círculo, esse perímetro é π vezes d, ou, de outra forma, 2π vezes o raio, uma vez que o diâmetro é 2 raios. Ok, aqui seria depois determinarem a área da mesa. Bom, mas uma primeira aplicação que nós podemos fazer ou dedução que podemos fazer já em cima da fórmula que acabámos de ver, πr ao quadrado, é a seguinte. Então, em vez da circunferência toda, em vez de um círculo, tivermos um setor circular. Ou seja, se em vez de um círculo todo, tivermos só um setor. Não é? Se vocês vão ali a um estádio de futebol, um setor, sobretudo o futebol beisebol, não é? O beisebol americano, fatia da pizza é um setor. Isto chama-se setor circular. Não é? Temos o círculo completo e isto que aqui está chama-se setor circular. Então, quanto é que é a área do setor circular? A área do setor circular, primeiro tem que medir este ângulo aqui. Então vamos medir este ângulo aqui. Terá um determinado valor. Terá um determinado valor x. O IESI considera a letra x. Então apliquem a regra do 3, não é? Se isto fosse completo, quanto é que é o ângulo? Este ângulo completo, quantos graus tem? Façam a conta. 90 mais 90 mais 90, 360. Chamado, pelo menos lá em Portugal, chama-se ângulo giro. O ângulo de 360 graus. Então, fazem a regra do 3. 360 graus está para πr ao quadrado, que é a área toda, assim como x graus está para a área que vocês querem calcular. Depois fica este vezes este vezes este. Claro que o x tem que ser conhecido. Vocês têm que conhecer o x, o valor de x, e multiplicam este por este e este por este, fica 360A, que é a área disto aqui, 360A igual a πr ao quadrado vezes x. Ou seja, a área vai ser igual, passa o 360 para este lado, πr ao quadrado x sobre 360. E não se ponham a decorar
Pelo amor da santa, não se ponham a decorar esta fórmula. Apliquem a regra do 3. Perceberam a ideia? Se perceberam a ideia, perceberam que a área do setor circular vai depender logicamente do ângulo e a relação é 360 graus dá uma circunferência, um círculo todo, 360 graus é uma pizza toda, x graus há de corresponder à área que vos interessa. Este vezes este e ficamos com a área do setor circular. Fácil, não é? Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular a área exemplo 5. Exemplo 5. Está aí na página 247. Exemplo 5. Então, calcula a área de um setor circular de 120 graus, cujo raio mede 10. Então, o raio mede 10 e o setor circular, vamos desenhar aqui o círculo, com uma bosta, como sempre. Vamos tentar dar uma melhorada aqui. Não melhorou muito, mas pronto, vamos assumir que isto aqui é 10. E agora o setor circular é, portanto, 90, 120 é mais ou menos assim. 120 ou 150? 120. 120 graus. O raio é 10. Então, comecemos por calcular a área do círculo todo. Πr ao quadrado é igual a 100π. Então, a área toda é... Tudo o que aqui está dentro é 100π. Então, 360 graus, que é o ângulo todo, está para 100π, assim como 120 está para A, que é a área daquela criatura que ali está. Então fica 360A igual a 120 vezes 100π. Ou seja, o A é igual a 120, 12.000π sobre 360. Agora, 360, 0 corta com este. E dá para dividir por 12 em cima e em baixo. 1.200, não é? Dividindo por 12 dá 100. Dividindo por 12 dá 3. 100π sobre 3. E agora não dá para melhorar isto. 100 não se divide por 3, portanto, 100π sobre 3 é a área. Se vocês quiserem, eu continuo sempre com o meu hábito matemático de tudo para mim ser adimensional. Mas não é adimensional. Se isto for 10 metros, isto aqui será a metro quadrado. Metro quadrado. Ok. Entenderam a ideia? Eu prefiro deixar isto adimensional. Coloquem a vocês a dimensão naqueles problemas práticos que tiverem para resolver. Bom. Para fechar, mais 2 assuntos. Um deles fácil e o outro difícil. Então vamos primeiro ao assunto fácil, que é a coroa circular. Como é que nós calculamos a área da coroa circular? O que é uma coroa circular? É um círculo fechado dentro de outro e a coroa circular é esta criatura que aqui está. Como é que determinamos a área da coroa circular? Pois, bem simplesmente, fazemos a área da maior, A maior, e fazemos a A menor. E a área da coroa circular é, logicamente, olhar para a área da menor como um buraco, olhamos para a área da menor como um buraco e, portanto, a área é a área maior menos o buraco, a área menor. Todo mundo sabe isso, não é? Se tiverem uma pizza, se tiverem um abacaxi, se comerem a parte do meio, ou se tirarem a parte do meio porque não gostam, eu gosto, ficam com uma coroa circular e essa coroa circular, o restante da área, era o que tinham inicialmente, tudo menos o buraco que fizeram. Porque isto é altamente intuitivo, muito fácil. A área isto é, coroa circular. Coroa circular. Nem sei se alguma vez aprenderam isto, mas lá para o 5º ano, 6º ano, 4º ano, aprende-se estas coisas. Beleza. Aqui escrevi área menor. E esta área maior. E finalmente, para concluir o ano, um assunto difícil, que é a área do segmento circular.
Então, a área do segmento circular, e deve dar para fazer um exemplo, e acabamos o ano. Então, vamos lá, a área do segmento circular. Segmento circular. Primeiro, o que é um segmento circular? Pois bem, um segmento circular é o seguinte, é parecido com o setor circular, só que em vez de acabar, de ser completo, nós cortamos por uma corda. Fazemos aqui um corte por uma corda. Então, este objeto que é a corda, estraga-nos o setor circular. Então, temos um setor circular e temos uma corda. E isto que aqui está é que se chama segmento circular. Bom, quanto é que é a área do segmento circular? A dificuldade não está em saber, em dizer o que é a área. A dificuldade está depois em calculá-la. Bom, a área é, logicamente, a fatia de pizza toda, menos o triângulo. Portanto, é a área do setor menos a área do triângulo. Qual triângulo? Este aqui, em branco. Qual o segmento? Este aqui. Portanto, vou colocar aqui o segmento, este segmento, este todo aqui. Isto que aqui está tem uma determinada área. Calculam a área do setor, com a regra do 3, menos a área do triângulo. Calcular a área deste triângulo. Como é que se calcula a área deste triângulo? Aí é que está o problema. Em cada caso prático vão ter que resolver um problema, mas pelo menos é um problema de triângulos, não é? Não é um problema de círculos. Isto que aqui está, pela regra do 3, tiram a área do setor e retiram-lhe a área do triângulo e ficam com a área do segmento circular. Então, porquê é que eu disse que isto era difícil? Bom, eu digo que isto é difícil porque, em geral, na prática, a área do triângulo é difícil de calcular. E existe um resultado trigonométrico que vocês vão ver no segundo ano, que vai ajudar, mas eu não posso estar a falar desse resultado do segundo ano, uma vez que nós não estamos no segundo ano, estamos no primeiro. Então, tentar resolver estes problemas com o que vocês sabem no primeiro ano é difícil. Quando souberem um pouco mais de trigonometria no segundo, já fica mais fácil e esperemos que vocês cheguem ao Enem ou aos concursos a sério, já com essas duas ferramentas, mas vamos então fazer um exemplo aqui com as ferramentas que temos, não é? Com o que sabemos do primeiro ano, vamos tentar calcular a área de um setor circular. Então, vamos tentar calcular exemplo 6. Exemplo 6. Temos um setor circular de 150 graus. Temos aqui um setor circular de 150 graus. Vou tentar fazer isto melhorzinho. Não é muito ruim. O centro está mais ou menos aqui. Ora, para este lado, 150 é quase a chegar a 180, não é? Portanto, é uma coisa assim. 150 graus. Como é que eu vou calcular o segmento circular? O segmento circular é este. Portanto, o segmento circular é isto. 150 graus, este segmento circular. A área do setor circular, a área do setor, vou resolver pela regra do 3. Já agora, quanto é que é o raio? O raio são 4 centímetros. O raio são 4 centímetros e o setor é um setor de 150, portanto, o segmento circular definido por um ângulo de 150 graus é este que está aqui hasteado no quadro. Então, vamos primeiro à área do setor. A área do setor, vamos ter 360 corresponde a πr ao quadrado, 150 corresponde a x, que é a área do setor. Fica 360x igual a 150 vezes 4 ao quadrado dá 16 vezes 16π. Ou seja, 150 vezes 16 dá, não sei lá quanto é que dá. 15 vezes 16. 160 mais 80, 240. 240 e depois temos mais um zero. 2400π sobre
360. 0 corta e dá para dividir por 12. 24 a dividir por 12 dá 2 e 36 a dividir por 12 dá 3. Portanto, 20π sobre 3. Então, a área do setor é 20 terços de π centímetros quadrados. Beleza, até aqui fácil. Até aqui foi fácil. Agora vem a parte mais difícil, que é a determinação da área do triângulo, para tirarmos a isto. Primeiro vou inverter isto ao contrário. Vou colocar isto deitado para baixo, que é mais fácil de pensar. Ora, isto aqui é 4, isto aqui também é 4. Eu não sei quanto é que é isto, mas sei estas duas coisas. Sei que este ângulo aqui é 150 e sei que isto aqui é 4, isto aqui também é 4. Não sei o tamanho deste aqui que está. O que é que eu vou fazer? E quero saber a altura, não é? Eu preciso saber a base. Na verdade, posso virar isto para o outro lado, que ainda é mais fácil. E estava aqui a aviadar, porque há uma solução mais simples. Então vamos deixar ficar como está. Vou puxá-lo aqui para fora, só para nós vermos. Estava a complicar o problema sem necessidade. Isto aqui é 4. Isto aqui é 150 graus. E agora puxo aqui a altura para baixo. Puxo aqui e tenho a altura. Se eu souber a altura, eu vou saber que esta área é igual à área do triângulo. É igual à base, que é 4, vezes a altura. Mas ainda não sei a altura. Como é que vou determinar a altura? Pensem. Se este ângulo é de 150 graus, quanto é que mede este pequenino aqui? Este pequenino aqui, quanto é que mede? Este pequenino aqui, como a soma, isto são ângulos suplementares, este mais este dá 180, que é o ângulo de 180, esta criaturinha aqui mede 30. Então esta criatura aqui são 30 graus. Este aqui eu conheço, não é? Este aqui é 4, mede 4. Então olhem para este ângulo que aqui está. Isto é o cateto oposto e isto é a hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Então vou utilizar novamente o seno. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 4. Quanto é que é o seno de 30 graus? Fazem a tabela. 1, 2, 3. Aqui era 30, 45. Cá temos o seno de 30, 1, partido por 2. Portanto, 1 partido por 2 é igual a h sobre 4. 4 vezes 1, 4. 2h igual a 4. Portanto, h igual a 4 sobre 2, que é 2. Acabei então de concluir que a altura é 2. E agora é fácil. Já tenho a altura, já tenho a base, portanto a área do triângulo vai ser a base vezes a altura sobre 2. 4 vezes 2, 8. 8 sobre 2, 4. Então acabei de calcular a área do triângulo, que é igual a 4. Fechou. O exercício está resolvido. Porquê? Porque agora temos que a área daquele segmento circular, resposta, a área é igual a 20π sobre 3 menos 4 centímetros quadrados. Quanto é que isto é? Coloquem numa máquina. Colocando numa máquina 20 vezes π a dividir por 3, 20 menos 4. 16, aproximadamente 16.944. Aproximadamente 16.944
centímetros quadrados. Curioso, não é? Quase igual à área do quadrado. Estão a ver? Isto aqui era 4, a área do quadrado 16. Este pedaço aqui tem um bocadinho a mais do que a área do quadrado. E assim, chegamos ao fim. Apesar de ser no ensino remoto, espero que tenham tirado o melhor proveito possível do meu trabalho, e mas sobretudo do vosso. Segue-se agora os processos de avaliação normais e esperemos que no próximo ano, já com vacina e com a vida a regressar ao normal, possamos ter um segundo ano mais tradicional, uma vez que tivemos um primeiro ano tão complicado, tão difícil de completar, sendo que uma parte de vocês, espero eu, conseguiu adquirir estas ferramentas do primeiro ano. No próximo ano, começamos com trigonometria e a vida segue. Fiquem bem, estudem matemática, vemo-nos por aí.